Boa noite, gente. Hoje o tema desse nosso encontro é sistemas partidários, certo? Na aula de quarta-feira a gente falou só sobre regras eleitorais, como vocês lembram. Antes da gente prosseguir e começar a falar sobre sistemas partidários, eu queria saber se restou alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram tirar agora antes da gente prosseguir. Tem alguma questão? Tá bom. Uma coisa que por causa do tempo, eu passei batido na aula passada, é que existe uma terceira categoria de sistemas eleitorais que eu me omiti aqui, que são os sistemas mistos. Os sistemas mistos nada mais são do que a combinação da representação majoritária com a representação proporcional. E o caso mais clássico é o sistema alemão. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem assistiu o debate ontem, em algum momento, um dos candidatos disse que a visão dele é de que a gente deveria implantar um sistema misto aqui no Brasil. O sistema alemão é o clássico, ou seja, parte das cadeiras são preenchidas pelo voto distrital, então o país é dividido em distritos com um só candidato eleito pelo distrito, e uma outra parte é pela representação proporcional. No caso alemão, a lógica é que a parte proporcional diminua a desproporcionalidade gerada pelo voto distrital. Então, daí os votos são distribuídos para os partidos que teriam direito, mas não conseguiram tantas cadeiras com o voto distrital. Então, é um sistema de correção de proporcionalidade. Entenderam? Mas tem alguns países que também usam sistema mistos, mas eles são completamente paralelos, ou seja, a parte proporcional não serve para compensar a desproporcionalidade, ela é pensada de forma separada. Então, essas seriam as duas formas de dividir os sistemas dentro da regra de sistemas mistos. Também, antes da gente prosseguir, eu vou recomendar para quem quiser entender um pouco mais de regras eleitorais, quiser ler alguma coisa, uma dica de literatura é um livro chamado Sistemas Eleitorais, de um cientista político chamado Jairo Nicolau. É um livro-texto muito didático que explica cada um dos sistemas. Ele vai até em maior nível de detalhe do que eu fui na aula, e é uma referência para cursos sobre isso. Quase como um livro-texto sobre os sistemas eleitorais. O autor, Jairo Nicolau. Ele é um cientista político da UFRJ, no Rio de Janeiro. Questões? Então, o tema de hoje é sistemas partidários. A gente não vai falar de partidos individualmente, mas do conjunto dos partidos, como sendo uma coisa só, certo? O sistema partidário de um país, ele é composto por todos os partidos que disputam votos e possuem representação política, certo? No Congresso ou em outras instâncias. Então, são todos os conjuntos, a gente analisa o número, a interação entre eles, características como grau de institucionalização, se é um sistema partidário muito fluido, que muda muito ao longo do tempo, grau de polarização, certo? A gente não vai conseguir falar de todas as características hoje, a gente vai focar em algumas. E antes da gente fazer isso, não quero gerar muita polêmica e nem gastar muito tempo falando sobre isso, eu queria, se vocês fossem cientistas políticos e analisassem o sistema partidário brasileiro hoje, qual seria o diagnóstico que vocês fariam
do nosso sistema partidário. É muito mais fácil quando a gente compara o sistema partidário brasileiro com outros, para saber mais ou menos onde a gente está. E essa vai ser a linha do nosso encontro hoje. Mas antes disso, eu queria saber de vocês se vocês têm uma primeira intuição, uma primeira sensação de qual é o diagnóstico que vocês fariam. É um sistema que vai bem? Quando você vai no médico, por exemplo, o médico fala, não, você não tem problema nenhum, todos os seus exames estão bons, pode ir para casa. Às vezes ele encontra alguma coisa, fala, você tem que ver isso daí, tem que tomar mais vitamina, tem que repousar, etc. Qual é o diagnóstico que vocês fazem do sistema partidário brasileiro? Fala. Ou seja, entende? A ideologia dos partidos não é muito clara, os partidos tendem a ser eles tendem mais a buscar voto e acesso à Câmara do que implementar políticas, programas, etc. Essa sensação que você tem. Mais alguém tem? Fragmentação. O que é fragmentação? Muito partido. Ou seja, os nossos partidos são fracos. Quer dizer, são mais alguma outra coisa que vocês salientam no nosso sistema partidário? A falta de informação talvez gere esses problemas também. Tá. E comparando com um texto que eu li, porque eu fiquei meio em parafuso com essa história de que a gente vota no partido e não no candidato. Porque o texto que eu li falava, sim, que o voto vai para o partido, mas que quem entra dentro do partido são os candidatos mais votados. Então, o voto é no candidato. O voto só soma para o partido quando do preenchimento das cadeiras, para determinar quantas cadeiras vão para o partido. Mas quem vai preencher essas cadeiras dentro do partido são os mais votados. são os mais votados. Sim. Então eu voto no candidato e não no partido. Sim, mas tá certo. Obviamente, quando a gente vai na urna, a gente vota no candidato, mas o que eu quis chamar a atenção na aula passada é que talvez algo passe despercebido, que para calcular quem vai entrar na Câmara, o cálculo é todo baseado no quanto o partido ganhou. Não, beleza, mas na quarta-feira eu saí daqui com a sensação de que eu não sabia o que eu estava falando. Porque a discussão acabou sendo fomentada em torno de algo que, na verdade, não é da forma que foi discutida. A gente saiu daqui concluindo que nós não escolhemos os nossos candidatos. Não, então, se foi essa impressão, não é impressão, mas... Eu fui o único que saiu daqui com essa impressão, Sim. mas eu claramente saí daqui e fui procurado. Não, tudo bem. O sistema de representação proporcional por lista é uma lista criada pelo partido. O partido apresenta a sua lista de candidatos. Quando a lista é aberta, no caso do Brasil,
Os candidatos que entram pelo partido são os mais votados, aí a gente tem esse poder. Quando a lista é fechada, aí quem decide é o próprio partido. Mas para cálculo de quantas cadeiras vão ser alocadas para quem, a lógica é toda partidária. O quociente do partido, a quantidade de cadeiras que o partido conseguiu. É possível que uma pessoa tenha bastante votos, mais do que alguns que entraram, mas não entre porque o partido não foi bem. Então, isso pode acabar, às vezes, passando despercebido pelas pessoas. Sim. Pois é. Isso acontece num sistema como o nosso. Porque todo voto que o Enéas conseguiu foi computado para o partido, o Prona conseguiu muitas vezes o quociente eleitoral que o partido precisava para entrar, então ele acabou trazendo mais gente. Certo? Isso acontece toda a eleição, com pessoas muito populares que puxam pessoas menos votadas do partido ou da coligação, né? Porque, como eu disse, a coligação funciona como um partido para efeito de cálculo. Certo? Claro. Sim. Eu recebi uma notícia que esses R$ 4 vai tudo para os partidos, não pelo partido. Não sei. Eu recebi que esse dinheiro, o TSE, é do dinheiro que vai para o fundo parlamentar, vai para os partidos fazerem propaganda. Para financiar a campanha. Deve ser, né? Talvez vocês tenham mais informação que eu, mas deve ser. Qual característica, se vocês fossem comparar todos os sistemas partidários de diversos países, cada país tem o seu, e a rigor cada sistema partidário é único. Assim como cada sistema eleitoral é também único, se você for no nível dos detalhes, se você for pegar as regrinhas particulares de cada sistema eleitoral é único, o nosso exercício aqui na quarta-feira foi tentar, de alguma forma, classificar com base no que é importante, no que pode ser importante, e criar famílias, criar tipos de sistema, certo? Da mesma forma, o sistema partidário de cada país é único, tem características próprias, mas, de alguma forma, a gente precisa tentar classificar, tentar ver em que posição cada sistema partidário está para explicar alguma coisa sobre a política daquele país. Que característica você considera extremamente importante de olhar, observar no sistema partidário para explicar a política daquele país? Eu não sei, assim, durante a nossa campanha eleitoral que teve, até o Ministério de Responsáveis fizeram uma campanha na internet, na televisão, que era daquela linha de chegada dos carros de bicicleta, um outro carro mostra tudo. Então, acho que, tipo assim, esse sistema nosso, não sei se é só ele, mas gera muita, essa discrepância, tipo assim, não é muito igual, eles falam assim, é muito desequilibrado. Eu não sei se é só aqui nosso ou de outro lugar. Desproporcionalidade, essa é uma característica gerada pelas regras eleitorais, né? Não, os de representação proporcional tentam corrigir essa desproporcionalidade entre votos e cadeiras, né, que o partido recebe. Quem gera isso de forma quase que mecânica, automática, é o sistema eleitoral. Agora esquece o sistema eleitoral. Veja o sistema partidário, o conjunto dos partidos. O que você quer olhar lá para falar alguma coisa sobre aquele sistema partidário? Coalizões. As ideias, né? O ideal seria cada partido, se tivesse menos partidos, talvez fosse mais claro que cada partido é, né? Que hoje em dia todos falam a mesma coisa e ninguém nunca sabe. Se os programas dos partidos estão claros para o eleitor.
Sim. Mas vocês vão ver que, se a gente pegar uma característica ainda mais básica, talvez até, como que se diz? Uma característica até aparentemente pouco importante, a gente vai tirar muitas coisas disso daí, que é o número, certo? O número de partidos é extremamente importante, é uma característica que diz muito sobre aquele sistema partidário, certo? E vocês já estavam me dizendo que, com base nesse indicador, o nosso sistema partidário tem muitos partidos, muito mais do que talvez devesse ter. Só que importa só o número de partidos? Ou, por exemplo, o Brasil tem 20 e poucos partidos com representação na Câmara. Tem uns 30 e poucos partidos concorrendo em eleições. Os Estados Unidos também tem muitos partidos concorrendo em eleições nos níveis subnacionais, buscando votos, partidos que pouca gente conhece, mas tem. Só que com representação na Câmara são só 2. Já faz muitas décadas que nenhum outro partido, além do republicano ou democrata, consegue uma cadeira na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Outros países, como a Inglaterra, por exemplo, também tem bastante partidos, alguns, além dos 2 principais, até conseguem cadeiras na Câmara, mas são 2 dominantes. E a disputa eleitoral acaba se centrando nesses 2. Tudo isso para dizer que não só o número importa, mas a força relativa do partido na Câmara também. Certo? Se a gente tivesse 25 partidos com representação na Câmara, mas 90% das cadeiras ficassem para 2, talvez ficasse mais claro aonde que o debate está se centrando, ficasse mais claro qual vai ser a agenda provável que vai ser implementada se um ou outro conseguir essa maioria. Mas aí a gente vai começar a falar a respeito de proporcionalidade, porque a quantidade de candidatos eleitos está diretamente ligada, pelo menos na minha cabeça, à quantidade de membros que o partido tem. O tamanho do partido em volume, em quantidade. Na Câmara, né? Não, fora dela, membros. Aí como que fala? Porque é de onde saem os candidatos, não é? Eu me filio se eu quiser me candidatar. Eu não posso simplesmente ir lá e colocar meu nome na lista. No Brasil, você precisa estar afiliado a um partido, nem todos os países. Não, tudo bem, vamos falar daqui. Partindo do princípio que eu tenho que me filiar e levando em consideração as regras do nosso sistema político, teoricamente, as minhas chances seriam maiores se eu me filiasse a um partido maior? Não necessariamente. Tem partidos com pouca militância, mas que têm uma boa representação no Congresso. Os partidos... Não precisa nem aí. Partidos... Não. Os partidos atuais, os partidos mais modernos, eles dependem muito menos da militância para fazer política do que eles dependiam algumas décadas atrás. Não, mas é só a gente pensar, um dos processos que tornaram os partidos menos dependentes da militância é muito mais óbvio do que parece, a difusão dos meios de comunicação em massa. A televisão teve um impacto muito grande na capacidade dos partidos atingirem o eleitorado sem necessariamente ter uma militância atuante, indo de porta em porta, distribuindo panfletos, fazendo campanha na rua. Hoje os partidos dependem menos disso do que eles dependeram há muito tempo atrás. Os chamados partidos de massa, que eram os partidos com uma militância muito grande, muito atuante, com muitos filiados, esse modelo vem acabando, porque não precisa mais, é muito caro,
manter uma militância atuando, ou você depende de uma base de lealdade muito forte, basta você ir na TV e falar com todos os eleitores do país, certo? Então, isso fez com que os partidos diminuíssem a dependência dos militantes. Então, quando a gente mede o grau de fragmentação de um sistema partidário, a gente está levando as duas coisas em consideração, o número e a força relativa que esses partidos têm na Câmara. Então, o termo é fragmentação. Certo? Fragmentação é função dessas duas coisas. A gente precisa encontrar, mais uma vez, a gente vai cair na matemática aqui, uma fórmula que consiga traduzir num número intuitivo essas duas coisas. Não basta contar os partidos, porque os partidos não têm a mesma importância em termos de capacidade de influência no Congresso, capacidade de fazer coalizão com o governo. Se você for contar um partido com um membro na Câmara, da mesma forma que você conta um partido que tem 45% das cadeiras, você não está contando direito, certo? Então, a gente tem que chegar a uma fórmula que nos permita levar em consideração o peso de cada partido na Câmara também. A fragmentação, o grau de fragmentação, ele leva em consideração essas duas coisas. E o índice mais utilizado para se medir isso, talvez vocês não tenham prestado atenção, mas a partir de agora vocês vão prestar atenção quando vocês leem o jornal, porque muitas vezes aparece esse indicador. É o número efetivo de partidos. Número efetivo de partidos. NEP é uma fórmula que foi proposta nos anos 70 por dois pesquisadores e acabou se tornando a mais utilizada. Ela é igual a 1 dividido pela somatória da proporção, seja de cadeira, se você está olhando o Congresso, seja de votos, se você está olhando a arena eleitoral, são duas arenas distintas, certo? Ao quadrado. Então, a gente vai entender melhor como que isso funciona, dando alguns exemplos. Se fossem dois partidos, cada um com 50%, cada um com 50% das cadeiras, então seria meio ao quadrado, 0,25, certo? Mais meio ao quadrado, 0,25. Então, 1 sobre meio, 2. Dá 2 certinho. Entenderam? Se um tivesse 0,70 e outro tivesse 0,30, não vai dar 2, vai dar um pouco menos, porque um é um pouco mais dominante. Se você tiver 5 partidos, cada um com 20%, você pode fazer o cálculo aqui, vai dar 5 certinho. Conforme você vai tendo partidos mais dominantes, você vai diminuindo o valor, certo? Então, o Brasil, ao invés de ter, se você contasse todos, você teria, estou chutando porque eu não sei o número exato, mas 25, alguém, não sei se alguém sabe, número exato de partidos com representação na Câmara dos Deputados, deve ser em torno de 25. Se você for ver o número efetivo de partido, vai ser menos, porque nem todos os partidos têm o mesmo peso, certo? Então, uma maneira da gente comparar os sistemas partidários do mundo é olhar esse indicador. Quanto mais fragmentado é o sistema partidário, maior é o número de partidos com pouco peso lá dentro, certo? Se tem um partido dominante, ele puxa isso para perto de 1, para números baixos. Se tem 2 partidos dominantes, vai puxar, por mais que tenha muitos. Se tem 2 partidos com 90% das cadeiras e 50 com os outros 10, esse número vai ser perto de 2. Certo? Porque você está olhando que são esses 2 partidos que realmente importam naquele sistema partidário. Então, essa é uma maneira, talvez, mais exata de você contar partidos. E com um governo bom, qual melhor que seja mais próximo dos 2? É mais difícil governar
Eu vou sempre... Essas perguntas de o que é melhor, eu sempre vou responder da forma que vocês não gostam, né? Depende. Porque existem bons argumentos para você defender um sistema bipartidário, bons argumentos para você não defender, para você se opor e defender mais um sistema multipartidário. Então, depende muito da sua visão, daqueles princípios que você quer fortalecer no sistema. Dois partidos é bom porque é mais fácil de governar. Ainda mais se o partido que tiver maioria for o partido do chefe de governo também. No presidencialismo, às vezes, isso não acontece. No parlamentarismo, sempre acontece, porque são eles que elegem. Mas no presidencialismo, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, às vezes acontece o presidente ser republicano e o Congresso democrata, ou vice-versa. E aí o presidente tem um problema, certo? Então, mas aí que eu não entendo, porque para mim, se o cara ele é eleito, ele teria que pensar no bem do país, no bem da população, e não sair um governo onde eu sou contra, entende? Mesmo que seja uma coisa boa, o cara vota contra porque ele não é do partido do governo. E isso parece que no Brasil acontece muito. O cara não quer saber se é bom para o país ou não, só quer saber se é do partido dele, ele é a favor, ou se não é, ele é contra. Muita força oposta também, né? Eu acho. Mas uma democracia não pode abrir mão de uma oposição, certo? Não, ter oposição é importantíssimo, porque a oposição que fiscaliza e deixa o Sim. governo alerta. Isso é uma coisa. Mas a gente vê, às vezes, algumas votações que não existem só porque o cara é da oposição, então vota. Sim. Se você pegar a história lá do PT, contar tudo, e daí ele entrou no governo, ele era contra a privatização e privatizou. Ele era contra não sei o quê, ele, quando vira governo, ele muda. Vamos avançar, porque essas discussões vão longe. Em termos de grau de fragmentação, como vocês acham que o Brasil está com relação ao resto do mundo? Em termos de fragmentação do sistema partidário. Não em termos normativos de bom ou mal, estou falando de muito fragmentado ou pouco fragmentado? Muito fragmentado. Tem muita... Tenho, vou mostrar para vocês. Eu queria saber se vocês acertam de 4. Quanto vocês acham que é o nosso número efetivo de partidos na Câmara? Número efetivo? 22? 22 é o número total, não o número efetivo. Quanto mais fragmentado... Então vamos... Por que isso é importante? Quanto mais fragmentado é o sistema partidário, mais difícil é para o governo montar uma maioria e governar com tranquilidade, certo? Ele vai ter que formar uma ampla coalizão com muita gente, vai ter que trazer essas pessoas para o governo, dar aos ministérios, participar efetivamente do governo. Em geral, a forma mais básica é você dar ministérios para esses partidos e vão ter que negociar a agenda. Então, você vota no seu deputado, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque ele vai ter que negociar tudo o que ele prometeu para você, para que aquilo seja uma agenda de governo viável. Senão não tem governo, senão tem paralisia. Se o político não for capaz de construir uma coalizão estável, ele não vai governar. Certo? Ele precisa ser capaz, por pior que seja a coalizão, por mais que você critique, como assim você está trazendo essas pessoas, por pior que seja, o governo sem maioria não governa. Então, um sistema muito fragmentado traz esse problema para o país, certo? Vamos ver como que o Brasil está. Tem muitas coisas que no Brasil, politicamente, o Brasil está muito fora da curva, muito longe do resto do mundo, que para a gente parece natural, porque a gente está aqui, mas que é realmente um caso à parte, que torna o Brasil um caso único.
No final da aula passada, eu dei um exemplo para vocês. O Brasil é o país com uma das piores taxas de representação feminina do mundo. Eu não conheço um país com tão poucas mulheres na Câmara dos Deputados quanto nós. Você não vai encontrar na América Latina, você não vai encontrar na Europa, você não vai encontrar nos Estados Unidos, talvez você encontre em algum país menos conhecido, depois de muita pesquisa. A gente tem uma taxa de representação feminina baixíssima. Baixíssima. Em termos de fragmentação, o Brasil tem a taxa de fragmentação mais alta do mundo, de longe. Então, hoje eu estava buscando esses dados para mostrar para vocês, de alguns países. Alguns países europeus, alguns países da América Latina, tem informação na eleição mais recente, qual foi a taxa de fragmentação do sistema partidário depois da eleição. Como que os partidos se dividiram. Então, esses são os números. Na eleição mais recente, esse foi o número efetivo de partidos de cada país. Certo? O país que salta aos olhos mais rapidamente é o Brasil, que é o único com 2 dígitos. Enquanto que a maioria dos países tende a ter um número baixo. Alguns países que usam a representação proporcional com distritos grandes, como Israel, onde, como eu falei para vocês, é o país inteiro. A Holanda também é o país inteiro, é o distrito. Então, você tende a fragmentar mais, certo? A Bélgica também usa a representação proporcional, então dá um acesso mais fácil. Agora, o Brasil tem um número realmente muito, muito alto. Pois é. O Congresso já foi mais perto de 1 isso daqui. Porque eu lembro que teve uma eleição nos anos 2000 onde a oposição boicotou. Então, o Chaves conseguiu quase a Câmara inteira para ele, né? Nas eleições mais recentes, a oposição vem crescendo lá. Por isso que chegou mais perto de 2. Significa que tem um partido dominante, né? Nesses países, o governo governa com maioria. Certo? Assim, no Brasil é muito fácil um micropartido conseguir representação na Câmara, né? Então, acho que já dá para a gente começar a associar a aula de hoje com a aula que a gente teve na quarta-feira. O nosso sistema eleitoral ele é muito permissivo, é muito fácil. Então, se você é um líder de um partido e você briga com todo mundo, é muito fácil para você montar um outro partido. Tem países, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, que se você é um trabalhista, se você é um democrata e você briga com todo mundo, você vai montar outro partido, você vai se suicidar politicamente, porque você nunca mais vai ter acesso, certo? Então,
as regras estimulam os parlamentares a resolver as suas diferenças e se manter fiel ao partido que ele está. As trocas de partidos nesses países com menos opções é muito menos frequentes do que são no Brasil. Certo? Bom, existem duas boas explicações para o grau de fragmentação de um país. Qual que seria a primeira? Não, a explicação para o fato de ele ter essa quantidade de partidos. O que explica? Democracia, né? Quanto mais partidos, teoricamente, seria mais. Mas todos aqui são democracias. Talvez alguns você possa questionar um pouco, certo? Mas a grande maioria aqui é democrático. E democracias antigas. Você não tem como dizer que os Estados Unidos, a Inglaterra, não é democrático. Mas é democracia. O que poderia explicar o grau de fragmentação? Sistema eleitoral, que foi a aula passada. As regras eleitorais podem explicar boa parte disso. Certo? A primeira explicação é essa, são as regras. A segunda explicação que eu vou discutir com vocês é uma explicação sociológica. Vou falar mais para frente que também pode explicar a quantidade de partidos. E ela é bastante influente na literatura. Vamos começar então. Uma teoria institucional, as regras eleitorais, e depois uma teoria sociológica para explicar isso. Com base no que eu expliquei na quarta-feira e como a gente está caminhando aqui, alguém consegue fazer essa associação? Regras eleitorais com grau de fragmentação? A representação proporcional. Então, a representação proporcional favorece maior fragmentação. E a distrital diminui a fragmentação. A distrital? Não, mas isso seria uma regra com representação proporcional com voto distrital, certo? No voto distrital você diminui ainda mais, né, o território que ele representa. Mas se você olhar os países que usam voto distrital nessa tabela, você vê que eles tendem a ter menos partidos, com exceção da Índia, que é um país extremamente complexo, heterogêneo, com muitas subdivisões. Em geral, o voto distrital favorece a menor fragmentação. Não, então, mas tudo bem, entendi. Mas voto distrital é voto de representação majoritária por pluralidade. Distrito você vai encontrar em qualquer sistema eleitoral. Todo sistema eleitoral precisa de um distrito, certo? Isso. Mas acho que eu entendi o que você está querendo dizer. Então, existe essa teoria que vocês já estão intuindo, ela foi proposta nos anos 40 e 50 por um político e pensador, filósofo, jurista, chamado Duverger. Vocês já ouviram falar? Maurice Duverger? Você já ouviu falar? Alguém mais já ouviu falar?
Foi um francês que ele propôs a seguinte associação que ficaram conhecidas como leis de Diverger, que o voto distrital, ou o voto majoritário por pluralidade, ele promove o bipartidarismo. Então, voto distrital promove o bipartidarismo. Como ele escreveu nos anos 40 e 50, a questão de como contar partidos ainda não estava muito bem resolvida, certo? Que aquela fórmula lá foi proposta no fim dos anos 70, ele está escrevendo antes disso. Então, para ele, os sistemas partidários são divididos entre bipartidários e multipartidários. E a representação e o voto de 2 turnos, que é como na França, e a representação proporcional favorecem o multipartidarismo. Vamos tentar entender por que agora. Por que aqui que existe um efeito muito mais um efeito de restrição aqui do que um efeito de potencializar mais e mais partidos aqui, certo? A não ser no caso do Brasil, que parece que tem alguma coisa errada. Mas isso não necessariamente vai gerar uma fragmentação tão alta assim, certo? Tem a maioria dos países aqui usa representação proporcional e não tem um número tão alto. São mais fragmentados em geral, mas não chegam ao caso do Brasil. Então, o mecanismo que está explicando as associações aqui está muito mais presente aqui. Como que o voto distrital reprime a multiplicação de partidos e acaba levando o país até apenas 2, ou pelo menos 2 dominantes. São 2 mecanismos. O primeiro é chamado de efeito mecânico, da própria regra. Ou seja, vocês lembram que eu falei na aula passada que no voto distrital, um partido consegue ganhar com 30% dos votos, 40% dos votos, tudo o resto é jogado no lixo. Todos os votos dos partidos menores naquele distrito são perdidos. Então, só os partidos grandes que conseguem disputar o cargo em boa parte dos distritos conseguem assento, certo? Então, você não tem tanta proporcionalidade. Então, esse é o efeito mecânico. O outro efeito é o efeito psicológico. Como que é o efeito psicológico? Eu vejo que se eu votar num partido pequeno, eu vou perder o meu voto, ele vai ser jogado no lixo, então eu voto na segunda opção, na primeira ou na segunda opção. Então o próprio eleitor ele se abstém de votar naquele que ele prefere para votar em um dos 2 principais, e ele acaba potencializando esse efeito, tornando o sistema bastante difícil de ser acessado por partidos pequenos, por essas 2 coisas. No sistema de 2 turnos, como a gente viu na aula passada, você ainda pode ser sincero no primeiro turno. E a força dos partidos no primeiro turno pode dar potencial para negociar coligações no segundo turno, certo? Pode dar força para esses partidos, eles continuam sobrevivendo. Na representação proporcional é muito mais fácil conseguir acesso, então você não tem essa barreira. Aqui no Brasil,
quando você vai votar para deputado, eu acredito que ninguém aqui faz um cálculo. Será que o meu voto não vai contar? Será que eu preciso ir naqueles que têm mais chance? Em geral, vocês votam de forma sincera, certo? No candidato que vocês gostam mais, que vocês têm uma afinidade maior, etc. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, não. Você tem que votar de forma estratégica para não perder o seu voto. Alguma questão? Ficou claro como que funciona esses mecanismos? E por que os sistemas eleitorais, de certa forma, explicam a fragmentação? Sim. Existe uma taxa de reeleição entre os deputados maior do que nos outros países. A taxa de reeleição... Lá nos Estados Unidos, as eleições são a cada 2 anos para deputado. E, em geral, eles ficam muito tempo ganhando eleições. Porque o distrito que ele é eleito, ele traz serviços do Estado para que ele se especializa em representar aquele distrito, certo? Então é muito difícil você vencer os representantes de cada um dos distritos. Eles são muito pequenos e não tem estímulo para terceiras, quartas forças tentar concorrer por aqueles distritos. Podem. No Brasil também, na Câmara dos Deputados, os deputados não tem limite de mandatos. Alguma questão? Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Esse primeiro exemplo é da eleição na Inglaterra em 2015. Aqui está a quantidade de votos que cada um dos partidos conseguiu. Os 2 principais lá é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Certo? Então, o Conservador conseguiu um pouco menos de 40% dos votos, o Trabalhista um pouco menos, e aqui vários partidos pequenos que também conseguiram votos. Essa aqui é a proporção de cadeiras que eles conquistaram. Então, veja que, apesar de conquistar menos de 40%, os conservadores conseguiram maioria, e conseguiram governar com bastante tranquilidade ao longo desse período, né, de 2015, em termos, porque teve, não sei se vocês acompanham, mas teve a questão do Brexit, que caiu o primeiro-ministro, mas continuou sendo uma conservadora. Theresa May também é conservadora. Teve uma nova eleição onde ela perdeu essa maioria, teve que fazer aliança, mas eleições na Inglaterra onde algum partido não consegue a maioria, em geral, artificial, fabricada por causa dessa desproporcionalidade, são raras, são raríssimas, certo? Então, os governos, em geral, eles são de um partido só. E aqui tem um exemplo, certo? De quantos a mais do que seria o justo, né? Se a gente fosse pensar a representação proporcional, eles ganharam. Alguns partidos, como esse, que é um partido nacionalista de extrema-direita, que na Europa está cheio de movimentos como esse, conseguiu bastante voto, se mostrou bastante popular, não ganhou... Bom, deve ter ganhado 1 ou 2, mas ganhou bem menos do que ele mereceria. Porque os votos estiveram espalhados por vários distritos e em nenhum ele conseguiu a pluralidade. Perdeu todos, e todos esses votos foram jogados no lixo. Os verdes também a mesma coisa. Certo? Os liberais democratas também, que é uma força importante. Essa é a terceira força na Inglaterra também. Perdeu votos. Perdeu cadeiras. Ganhou menos cadeiras do que a proporção de votos que conquistou. Esse é o efeito mecânico em funcionamento que eu falei para vocês. Pois é, boa observação. O SNP
Por que vocês acham que como que vocês acham que o partido pequeno conquistaria cadeiras num sistema como esse? O que ele teria que fazer? Ele teria que concentrar os votos em poucas regiões. Muitos fortes, certo? Muitos fortes, porque você tem que conquistar vários distritos. Esse aqui, vou falar mais um pouco sobre ele daqui a pouco, é o Partido Nacionalista Escocês. Toda a votação é na Escócia, e eles conquistam todas as cadeiras na Escócia, certo? Então, todos esses votos aqui, eu não tenho nenhuma votação na Inglaterra, no país de Gales, é tudo na Escócia. Na Escócia eles são dominantes, então por isso que eles sempre conseguem entrar. Eles não são prejudicados. Essa é a mesma explicação para o caso da Índia, ter uma fragmentação maior, apesar de usar o voto distrital. Tem muitos partidos locais que concentram votos regionalmente. É a única forma. A Itália usa a representação proporcional, então tende a ser parecido com o Brasil, né? Seria equivalente às cadeiras. Lá tem um senador que é daqui de Piracicaba. Eu sei. Os brasileiros votam nele e ganham cadeira lá na... E se tivesse sido representação proporcional? A distribuição de cadeiras não seria essa, seria essa. Veja a desproporção. Agora eu peguei um exemplo das eleições brasileiras de 2014. Os deputados eleitos em Minas Gerais têm uma magnitude de 53, são 53 deputados. Veja como a proporção de votos bate com a proporção de cadeiras. Certo? Aqui não tem maiorias manufaturadas. Você ganha mais ou menos o que você conquista. E, como eu disse para vocês, as coligações, elas valem como se fosse o partido. Os mais votados. Não tem nenhuma regra para dividir entre os partidos da coligação. São os mais votados dentre todos. É possível que um partido se coligue, que alguns dos seus deputados até tenham votação, mas nenhum daquele partido entre. Vai para a coligação. Vai para eleger alguém de um outro partido da coligação. Veja que no Brasil, como eu expliquei na aula passada, você calcula um quociente eleitoral, que é a quantidade total de votos dividido pela quantidade de cadeiras. É isso que o partido precisa conquistar para ter acesso. Se o partido não conquista isso, como no caso, aqui está faltando um zero, no caso do PCO, conquistou 4.390 votos, ficou longe, então não chega. O quociente partidário, ele a quantidade de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, da quantidade de quocientes eleitorais que ele conquistou, a quantidade de cadeiras que ele conquistou, e depois tem as sobras. Hã? Esse aqui? Então, veja, ele conquistou uma cadeira pelas maiores sobras, que é o sistema que o Brasil usa, e uma pelas maiores médias, que é aquela fórmula D'Hondt que eu falei para vocês. Então foram 2 cadeiras porque tem uma sobra maior aqui. O quociente partidário é o total de votos dividido pelo quociente eleitoral. O número inteiro é a quantidade de cadeiras que o partido ganha pelo quociente partidário, e depois isso aqui é a distribuição das sobras pela fórmula D'Hondt, que eu expliquei para vocês, e dá o total. Quociente eleitoral. O quociente eleitoral é aquela cota Hare, não sei se vocês lembram, a cota Hare. O quociente eleitoral é votos totais dividido por cadeiras. É a cota Hare. Sobra cadeiras para serem preenchidas, e essas cadeiras preenchidas, ao invés de ser o tradicional, quem tem mais leva, o Brasil adotou a fórmula D'Hondt
para ser um pouco ainda mais justo, certo? Que é uma fórmula de maiores médias. Bom, só para ilustrar que na representação proporcional tende a ser parecido. Alguma questão? Fala. No papel, o nosso sistema ele é extremamente democrático, porque ele abre espaço, né, para qualquer um realmente se eleger, como você estava falando. Porém, a gente tem partidos pequenos que estão puxando cadeiras. O nosso problema realmente é quando começa a fazer a contagem por coligação. E aí, dentro dessas coligações, que a gente não tem a força dividida por igual entre os partidos. Sim. Sim. A gente pode pensar que Então, você ser mais votado quando você está concorrendo em uma capital e você ser mais votado quando você está concorrendo só no interior com um partido de menor expressão e com menos dinheiro. Aí é mais difícil você ser mais votado. Porque o mais votado é o número absoluto de votos. sim, sim. Mesmo se você não tiver um número absoluto alto. Porque tem partido pequeno que pode ser arriscado uma dessas e mesmo assim acabar ficando sem uma cadeira. Por ele não ter um número absoluto forte. Mas uma coligação, a gente pode pegar votos da coligação. Tanto é que, eu não lembro, mas os partidos grandes, o último que conseguiu vaga é um número muito maior do que o que conseguiu vaga em outro partido. O Paiva foi o Humberto Gabra, ele foi, não sei que número ele ficou, mas ficou menos votos, mas a coligação dele não fez votos. Sim. Então, Esse é o quociente eleitoral e isso dá o número de cadeiras que o partido leva, mas o candidato não precisa conseguir isso. Ele pode conseguir bem menos e entrar. Se teve um candidato aqui que conseguiu 1 milhão de votos, ele já está puxando 5. E se você é de um partido pequeno que teve a sorte de se coligar com um grande, você consegue um pouquinho a mais, você entra. Então, talvez isso, o fato de no Brasil, que é uma coisa muito brasileira, as coligações, talvez um remédio para um problema de alta fragmentação gerado pelo nosso sistema. Acaba estimulando ainda mais a fragmentação, porque partidos muito pequenos podem usar as coligações como estratégia eleitoral, certo? Enquanto os partidos grandes lançam muitos candidatos, um partido pequeno que entra numa coligação, ele faz melhor se lançar 1 ou 2, para concentrar todos os votos da base naqueles para dar aquela cadeira. E essa estratégia acaba gerando mais fragmentação. O que mais que poderia explicar a alta fragmentação absurda que nós temos aqui no Brasil? Não é só a representação proporcional, certo? Tem o problema das coligações. O que mais que vocês acham que... Hã? Acho que a gente teria uma explicação mais sociológica, mas pensando em termos de regra eleitoral. Alguma regra eleitoral no Brasil, para além da fórmula de cálculo aqui, que poderia explicar? Está associado. Eu diria que é a magnitude dos nossos distritos. Ainda que a magnitude média do Brasil não seja a mais alta do mundo, alguns estados, como São Paulo, têm uma magnitude muito alta. Então, a cláusula de barreira, ou seja, a quantidade que um partido precisa ter para entrar, quando a magnitude é muito alta e você só calcula pelo quociente, a cláusula de barreira é o quociente. É o quociente. Essa é a nossa cláusula de barreira em virtude da... A gente poderia falar, não, a cláusula de barreira agora no Brasil, isso está em discussão
não vai ser o quociente eleitoral, vai ser 5% dos votos, por exemplo, ou vai ser 10% dos votos. Aí você dificulta para alguns partidos pequenos entrarem, certo? Mas a cláusula de barreira no estado de São Paulo é uns 70 avos dos votos. Conseguir uns 70 avos para um partido pequeno é muito mais fácil do que você tentar conseguir a maioria relativa dos votos num distrito, se fosse voto distrital, certo? Então, essas regras, para além da representação proporcional, talvez expliquem esse problema. Alguém tem alguma questão? Muda. Não. Não, depende da quantidade de votos válidos. O que foi determinado é a proporção. Isso dá para você saber sempre, a proporção dos votos. Como eu falei, no estado de São Paulo é uns 70 avos dos votos. Agora, em número de votos, depende de quantas pessoas foram votar e depositaram o voto válido. A regra é a mesma. A mesma regra que a gente usa para eleger deputados federais, a gente usa para eleger vereadores e deputados estaduais. Pela coligação, quantos vereadores são aqui em Piracicaba? 23. Então, você precisa de 1/23 avos dos votos para entrar, para o partido entrar. Se você participa de uma coligação e você tem alguém muito popular naquela coligação, você não precisa de 1/23 avos, você pode entrar com menos ainda. Certo? Alguma outra? É um convite para fragmentar ainda mais. Então, proposta que a nossa fragmentação eleitoral ela é absurda, todo mundo já sabe, inclusive os políticos. Por isso que sempre vem algum tipo de proposta para tentar reduzir. Dificultar coligações tem sido um caminho, propor cláusulas de barreira tem sido um caminho, mudar a fórmula para um sistema misto ou para o voto distrital tem sido outro caminho. Sim, elas são negociadas antes da disputa, né? Bom, daí são duas arenas, como eu falei. Tem a arena eleitoral, que você forma a coligação, depois tem a arena parlamentar, quando você vai ter que negociar uma coalizão de governo. Não necessariamente os partidos que te apoiaram na eleição vão participar do governo, não tem nada que obrigue. E também um partido que ganhou com uma coligação pode trazer parceiros de outras coligações para o governo. Entendeu? Então, o raciocínio feito em cada uma dessas arenas é um pouco diferente. Em geral, quem participa da coligação eleitoral acaba tendo um lugar no governo, mas não é uma regra. É tudo negociada. A estratégia dos partidos para disputar a eleição, porque tempo de TV, fundo partidário, a perspectiva de se você se tornar governo e já ter parceiros mais ou menos arranjados para depois facilitar a formação do governo, tudo isso entra no cálculo para disputar a eleição. Né? Só que, de repente, eu tenho um parceiro de coligação, tem aquela coligação enorme, com 10 nomes, 10 partidos, e uns 3, 4 não elegem ninguém, de repente, ou elegem muito pouco. É o partido grande da coligação, que de repente foi o prefeito eleito, e a coligação na Câmara, também esse partido teve um maior número de cadeiras, e ele vai pensar, será que eu chamo esses pequenos também? Onde que eu ponho eles? Certo? Tudo vai depender da força que eles conquistaram depois da eleição. Não tem aquele negócio que
Eu não sei a frequência, eu sei que eles recebem para fazer campanha. Ah, sim. Sim, eu tô um pouco inseguro com isso. Eu sei que tem, não sei a regra exata, mas depende, de novo, da força dos partidos no Congresso. Certo? Sim. O financiamento, porque o Estado financia os partidos. Esse financiamento ele depende da força parlamentar de cada partido, seja para fazer campanha, principalmente para fazer campanha, certo? Principalmente para fazer campanha. Quem nasceu primeiro, né? Se foi o ovo ou foi a galinha? Porque se você depende do fundo partidário para se eleger, você depende de quem já foi eleito em algum momento. Sim. Então, como que esses caras foram eleitos? Por que é tão difícil mudar as regras eleitorais no Brasil? Porque elas têm que ser mudadas por quem se elegeu por essas regras, certo? Não só no Brasil, em qualquer país é difícil mudar regras eleitorais porque elas são determinadas por quem se elegeu por aquelas regras. As coligações elas são menos frequentes em outros países e quando aparecem, em geral, os países mais fragmentados, certo? Os países com os sistemas partidários mais fragmentados são aqueles onde você pode encontrar coligações, inclusive coligações eleitorais. Nossa, perdi aqui. Só que elas não chegam no extremo do Brasil. Você não vai encontrar um país com coligação com 10 partidos. Mesmo porque em nenhum país você precisa de tanto. E em poucos países você tem tantos também. Certo? E mesmo quando você tem 2 partidos na Câmara Federal, como nos Estados Unidos, você pode encontrar terceiros e quartos partidos nos níveis dos municípios, dos estados. Você pode encontrar presidente de um partido à Câmara do outro, estados controlados por partidos diferentes. Certo? Mais alguma questão? Hã?